estudo do livro Nosso Lar, finalmente a gente conseguiu trazer a apresentação em PowerPoint, que o Guto vai trazer para a gente hoje, tá bom? Capítulo 41 do livro Nosso Lar, tá certo? E a primeira parte vai ser comigo. Nós vamos fazer o estudo do Evangelho, nós vamos abrir aqui aleatoriamente para a gente poder estudar em conjunto, tá bom? Vou pedir a todos vocês que desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso, tá? Para não atrapalhar a pessoa do lado, não nos atrapalhar aqui em cima, tá certo? Bom, vamos lá. Capítulo 5, esquecimento do passado, item 11. Então, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, nós estudamos semana passada, esquecimento do passado hoje, sequência quase, com o que nós abrimos na semana passada. Foi na semana passada? Não, foi na semana retrasada, na semana passada foi você apresentou. Bom, excelente. Esquecimento do passado é um tema que gera muitas dúvidas em todos aqueles que estão se iniciando no Espiritismo e mesmo para nós que já temos um pouquinho mais de adiantamento no estudo espírita, ainda é um tema que traz muitas dúvidas, que nos traz muitos questionamentos, tá certo? E hoje nós vamos entender um pouquinho, e eu vou fazer uma ponte com o livro Nosso Lar, que lá fala um pouquinho também do esquecimento do passado. E esse esquecimento do passado, aqui propriamente dito, aqui propriamente o que está aqui no Evangelho, nesse item aqui, ele está falando mais da vida dos encarnados. Mas nós vamos trazer, através do livro Nosso Lar, nós vamos fazer essa ponte também com o esquecimento, lá no plano espiritual, como que funciona. Então a gente vai fazer aí uma ligação. Tá? Essa ligação deveria ser necessária ser feita, porque a vida é uma só, a gente só alterna os estágios de encarnado e desencarnado, ela só continua do lado de lá, mas quando nós estamos aqui, a gente tem sempre essa necessidade, às vezes, de separar o que é espiritual e o que é físico, tá bom? É natural que isso aconteça, né? Até porque nós estamos encarnados, então nosso cérebro sempre vai nos colocar a par das questões materiais, e as questões espirituais, elas meio que ficam separadas, e elas não estão separadas, e é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Vou tentar trazer para vocês da melhor maneira possível, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem levantar as mãos, perguntarem, que a gente tenta esclarecer à medida do possível, tá bom? Bom, item 11, esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Então esse é o primeiro ponto, é o ponto central. Bom, se eu estou aqui e eu esqueço do meu passado, ou seja, tudo aquilo que eu aprendi, qual o benefício que aquilo que eu aprendi no passado tem na minha vida presente? Eu tenho que começar tudo de novo, eu tenho que aprender a ler de novo, sendo que eu já aprendi a ler em outras vidas, eu tenho que aprender a falar de novo, eu tenho que aprender a andar de novo. É como se estivesse começando tudo do zero. Então esse é o primeiro questionamento que vem na mente da maioria das pessoas. Se o esquecimento ele é tão bom assim, não faz muito sentido, porque é um trabalho, é um retrabalho, vamos colocar assim, a partir do momento que eu admito que eu já existi, que eu já reencarnei, que eu já tive outras vidas. Tá? Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que nisso há vantagem. Então, peraí, eu estava falando com a minha filha ontem, ela estava fazendo algumas perguntas, e eu falei assim: olha, minha filha, mesmo que a gente não saiba a resposta, tudo que existe no universo tem um porquê. Deus não fez absolutamente nada de inútil. Você pode não enxergar utilidade naquilo que você está observando, mas há sempre uma utilidade por trás de cada coisa que existe no universo. Tem um para quê, né? Oi? Tem um para quê. Tudo tem um para quê, exatamente. Desde o verme ali sobre a terra, aos seres minúsculos, dos vírus, das bactérias, tudo tem um porquê. Desde o átomo, tá certo? Então, se nós não conseguimos enxergar, é porque nós somos ignorantes, nós não sabemos o porquê, mas ele existe, tá certo?
Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou, então, exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Vamos começar a pontuar aqui algumas coisas, tá? Imagine você se recorda aí das suas últimas 3 existências. E, por coincidência, você está aí na mesma cidade que você viveu há 50, 60 anos atrás. Tá certo? E você se recorda claramente que você era uma pessoa de muitas posses. Você tinha muitos imóveis, muitas casas, muitos comércios. É natural que essa pessoa vá lá querer, né? É meu isso aí. Eu morri, mas estou em outro corpo, mas é meu. Gente, imagine a situação que iria, se todo mundo se recordasse o que foi, o que teve, como que nós iríamos lidar com isso? Isso seria uma confusão, né? Porque sem lembrar, as pessoas já querem pegar, tomar do outro, ter alguma coisa aqui, outra ali, já é uma confusão danada, né? Imagina se a gente se recordasse. Então esse é o primeiro inconveniente. Nós podemos trazer outro também. Imagine que você ali casou com seu marido, vocês tiveram filhos maravilhosos e tudo mais, mas vocês, em determinado momento, se recordam que aquele núcleo familiar, apesar de ser harmônico hoje, no passado ele não foi harmônico. O seu filho já tirou a sua vida, ou o seu marido já tirou a sua vida e vice-versa. Imagine o tamanho do inconveniente. Os núcleos familiares, eles iriam se fragmentar, eles iriam se desfazer com uma facilidade ainda maior. E não custa lembrar que o núcleo familiar, ele é o núcleo mais importante que nós temos aqui na Terra. É na família, é a família instituída, tá? Que é a oficina do Espírito. Então a família de vocês é a oficina do Espírito. Ali é onde se somam as maiores cotas de trabalho do Espírito, as maiores obrigações encarnatórias do Espírito. Então é no núcleo da família, onde se encontram os inimigos do passado, os amigos do passado, os amores do passado. É ali naquele núcleo onde se reúnem os espíritos afins, tá certo? Imagine se você se recordasse do passado, a dificuldade que seria em perdoar. Deus é tão bom, que Ele, sabendo da nossa incapacidade de perdoar, por conta da nossa imperfeição, do nosso orgulho, da nossa vaidade, Ele nos concedeu o benefício do esquecimento. Então aquele filho que você ama muito hoje, na vida passada você não amava, ele era um inimigo ferrenho seu. E através da maternidade, com os impulsos biológicos que o corpo te oferece, você aprendeu a amar aquele espírito que era seu inimigo no passado. Olha como Deus é maravilhoso. Imagine se você se recordasse quão inconveniente ia ser para a relação entre mãe e filho. Imagina seu filho acaba de nascer, você olha para ele e fala assim: eu lembro de você, você tirou a minha vida na última encarnação, não quero você não. Como que aqui na Terra seria, como que isso aqui se transformaria na oficina do Espírito? Ia ser o contrário, ia ser uma bagunça. Então, percebem como que a providência divina ela é perfeita nas suas determinações. Então, o esquecimento do passado, ele tem inúmeros benefícios para nós, espíritos. Imagine você que cometeu inúmeros erros, nós que erramos muito em vidas passadas. Imagine, a gente desencarnou extremamente fragilizado psicologicamente, se punindo, não aceitando o nível, o montante de erros que nós cometemos. Aquilo te puniu tanto ao ponto de te levar à loucura. O espírito chega do lado de lá, reencarna, e aí vem toda aquela enxurrada de lembranças, e aí sua vida não anda. Vem a depressão, que já é tão natural no nosso mundo, tão natural não, tão comum, natural não é tão comum,
Várias pessoas têm, né? E as pessoas não sabem identificar de onde vem aquela angústia, aquela melancolia, aquele sofrimento, né? Vem lá do fundo da alma. Imagine se você se recordasse. Aí a depressão tomaria conta de praticamente todos nós, porque quem aqui não errou? Quem aqui em vidas passadas não cometeu erros tenebrosos, erros terríveis? Todos nós já cometemos. É por isso que Jesus dizia, para que a gente não julgasse o outro com os olhos da carne, porque a gente não tinha visão espírita da vida, a gente não conseguia enxergar o passado. Jesus enxergava, ele não julgava, ele sabia que por trás, ele sabia o porquê por trás de cada acontecimento com cada pessoa. Ele tinha esse acesso por conta do nível evolutivo dele. Tá? Agora imagine nós, se nós lembrássemos, seria muito difícil vivermos aqui encarnados. Então, o esquecimento do passado, ele tem inúmeros benefícios. Na realidade, ele tem só benefícios, tá, gente? Tá? E é muito importante lembrar, pessoal, que é muito importante lembrar um outro ponto aqui da questão da exaltação do orgulho, principalmente no mundo que nós vivemos, que as aparências, elas muitas vezes elas se sobrepõem, o ter se sobrepõe ao ser. Imagine você se lembrar que você era um rei, nossa, todo mundo sabia que você era um rei, seria bem complicado, a pessoa tentando recomeçar um tipo de escola diferente, trabalhar na escola da humildade, da resignação, da pobreza material, e ela ter essa lembrança de que ela foi um rei. Imagine a dificuldade que seria para ela e para as pessoas ao redor, para ela lidar com isso, né? Então ela viveria uma vida que não era mais dela, ela viveria uma experiência que passou, que foi uma escola, mas que estaria reverberando claramente no futuro. E aí, pessoal, é importante a gente lembrar que o esquecimento, ele é parcial. Por que ele é parcial? Porque intuitivamente você se recorda. Pode perguntar. O que você acha da regressão? Esse é outro ponto. Ela perguntou, Maria de Luz perguntou, o que eu acho da regressão? Então, a regressão, ela é utilizada até pelas próprias ciências, pela psicologia, pela psiquiatria. Eu não sei como funciona, tá, gente? Posso estar me enganando, falando alguma coisa errada aqui, mas ela é utilizada também pela ciência, a hipnose, a regressão, enfim. Tem que tomar cuidado, pessoal. Imagine você se recordar de algo que você não deveria se recordar. Uma coisa é você voltar em determinado ponto do passado específico para poder, por exemplo, curar uma fobia. Isso é ótimo. Tá? Agora, imagine você se recordar de pontos que você não deveria se recordar. Isso pode te levar à loucura. E eu vou trazer isso para vocês, porque o próprio livro Nosso Lar, ele trata deste tema e detalhe. Espiritualmente, não são nem seres reencarnados, são seres desencarnados que foi dado o benefício da lembrança de alguns pontos, de algumas faixas do passado. Porque se eles lembrassem de forma integral, eles ficariam loucos. Eles não seriam capazes de lidar com aquelas lembranças muitas vezes sombrias do passado deles. Tá? Então, o esquecimento ele acontece até mesmo no plano espiritual. Então, respondendo a sua pergunta, é bom, mas tem que saber utilizar. Igual no Nosso Lar, foi a mesma coisa. Foi dado a determinado espírito lá lembrar de determinada faixa do passado. Tá certo? Com o intuito de que eles possam aprender, tá? Mas nunca se punir. Então, aquela faixa que foi liberada para aqueles espíritos relembrarem é a faixa que eles suportam. Nunca o que eles não suportam. Olha como que Deus é maravilhoso. Porque se fosse dado eles lembrassem mais do que aquilo dali, eles ainda não tinham maturidade suficiente para lidar com os próprios erros. Percebem como que nós somos tão imperfeitos que nós erramos num ponto tal que até a própria lembrança traria-nos inconvenientes? Percebe? Então, até espiritualmente falando, é profilático não se recordar de todo o passado. E aí a gente vai entrar nesse assunto, tá?
pouquinho para a gente poder buscar. Vamos continuar a nossa leitura aqui. Se tiverem dúvida, pessoal, só levantar a mão, tá? Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Foi o que eu falei com vocês, do exemplo lá da pessoa que viveu aqui em Belo Horizonte, ela há 50 anos atrás reencarnou aqui. Então, frequentemente, guarda essa palavra, nós renascemos no mesmo meio que nós frequentamos. Como assim, Luana? Vou ser mais claro para você. A sua bisavó é você mesma. Entenderam? A sua bisavó é você mesma, é o seu próprio espírito. Nós reencarnamos os mesmos núcleos familiares, repetimos, tá certo? De tal forma que a sua bisavó, que você tem lá a fotinha dela, que você sabe o nome dela, era você mesmo. Percebe? Então nós reencarnamos os mesmos núcleos familiares. Por que nós reencarnamos os mesmos núcleos familiares? Porque aqueles espíritos que eles têm um nível mais ou menos igual, evolutivamente falando, que eles são espíritos afins. Espíritos afins não é espíritos que combinam, tá, gente? Que dão certo. Espíritos afins é que, dentro do nível evolutivo deles, eles possuem as mesmas características. Por exemplo, espíritos extremamente orgulhosos, às vezes reencarnam na mesma família. Você acha que eles vão se dar bem? O orgulho não dá certo em lugar nenhum, né, gente? Então imagina 5 filhos, os 5 filhos extremamente orgulhosos. Eles são espíritos afins, ou seja, eles têm qualidades em comum, qualidades e defeitos em comum, tá certo? Então, espíritos afins, quando a gente fala isso, não quer dizer que eles combinam, quer dizer só que eles possuem pontos em comum, tá certo? O grupo religioso também pode ser. Oi? O grupo religioso também. Sim, sim, não só no grupo, foi bom você ter tocado nesse ponto, Miriam, porque não só nos grupos religiosos, então a gente trata do núcleo familiar, que é o núcleo básico da sociedade, e aí a gente pode expandir dentro da própria família, que a nossa família, não só a família doméstica, mas a família também consanguínea, tios, avós, primos. Então é outro núcleo familiar que está por fora. Imagina uma cebola, né? De tal forma que seja concêntrico. Vamos imaginar que a família é o miolinho da cebola. Aí depois tem a outra casquinha por fora, que seria a família mais expandida. E aí depois você pode pegar os próprios núcleos onde você convive, seja o núcleo religioso, o trabalho que você desenvolve na sociedade, seus amigos, escola. Depois você pode colocar aí também grupos em cidades, espíritos afins que reencarnam na mesma cidade, no mesmo país. Todo mundo que renasceu aqui no Brasil tem pontos em comuns, tem os porquês de ter nascido aqui no Brasil. Por que eu não nasci nos Estados Unidos, uma nação maravilhosa, extremamente desenvolvida, e nasci aqui no Brasil, um país difícil, um país mais complicado de se viver, com menos oportunidades, Por quê? Então, isso também, porque eu nasci na Terra, então aí nós expandimos ainda mais. Todos os espíritos aqui, encarnados e desencarnados, têm pontos em comum. Aqui é um planeta de provas e expiações, ou seja, um planeta primitivo. Isso quer dizer o quê? Se nós estamos em uma escola primitiva, quer dizer que nós somos o quê? Primitivos. Eu sou um fulano de tal um pouquinho mais evoluído que o Beltrano. Ok, mas se você esticar uma régua e colocar Jesus nela, nós estamos aglomerados em cima do mesmo pontinho, não tem diferença nenhuma, nós estamos tudo igual. Agora, se a gente botar uma lupa em cima desse pontinho, aí nós vamos ver diferenças, distâncias. Um menos evoluído, outro mais, tá certo? Mas na régua infinita da evolução, nós estamos todos juntinhos ali, ó. Nós somos tudo no mesmo nível evolutivo. Porque ninguém é mais que ninguém é mais evoluído que o outro, assim, muito mais evoluído, não tem não destoa dessa forma. Igual você imaginar Jesus e imaginar a gente, aí você toma um susto, né? Você pega um Chico Xavier, você pega um São Francisco de Assis, você pega todos esses grandes homens que pisaram na Terra, aí você se assusta. Fala, opa, peraí, ali tem uma diferença muito grande para mim, tem uma diferença enorme. Aí você pega também os grandes gênios do intelecto. Nossa, tem uma distância gigantesca para a gente, para o nosso intelecto. Você pega um Einstein, você pega um Nikola Tesla, então aí você pega um Kepler, um Newton, um Michelangelo. Então aí você vai ver uma distância enorme. São espíritos que já viveram mais, que já progrediram mais do que nós, tá certo? Agora nós estamos concentrados nesse mesmo pontinho. Então, quando a gente
pega também, vai expandindo, vocês percebem que no final tudo está ali mais ou menos sincronizado, tá certo? Bom, vamos continuar aqui o nosso estudo. Então, frequentemente o espírito renasce no mesmo meio que viveu, que é esse assunto que nós estávamos falando aqui agora, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez na presença daquelas a quem houvesse ofendido. Mas isso é tranquilo, né? A gente às vezes odeia sem motivo. Imagina tendo motivo. Nossa, né? Então, quando vocês falam assim, nossa, esqueci, eu não lembro do meu passado reencarnatório. Aí vocês param para pensar, será que eu não lembro? Eu não lembro claramente, mas por que eu não gosto dessa pessoa? Ela nunca fez nada comigo. Já tiveram isso? Antipatia. Isso não quer dizer, pessoal, pelo amor de Deus, não fala, o Luan falou que antipatia é coisa do passado. Não necessariamente, tá, gente? Não necessariamente. Aí a gente tem que ir lá no livro dos Espíritos. Simpatias e antipatias terrenas. Tem um capítulo que fala só disso. Espíritos que vibram de forma diferente. O que é vibrar? Por exemplo, eu gosto de futebol, o fulano gosta de corrida, né? Então vai ter um antagonismo ali, porque o que eu gosto é a mesma coisa que ele gosta. Estou dando um exemplo bem banal aqui, mas falando espiritualmente, então um espírito que é mais voltado para o bem, é um espírito que já progrediu um pouco, já tem noções de compaixão, de benevolência, de caridade, de fraternidade. Ele, em contato com o espírito que ainda está rastejando na terra, está tateando o solo da animalidade, é um espírito ainda que tem traços de crueldade, de malícia, de ódio, de raiva, de violência. Esses espíritos vão ser antipáticos por natureza, tá? Não que eles tenham se conhecido no passado, tá bom, pessoal? Então não vai falar que o Luan falou que antipatias quer dizer que é coisa do passado. Agora, dentro da família, é mais provável que seja, tá certo? Então, se você tem uma antipatia muito grande dentro da sua família, isso é muito natural, principalmente no nosso mundo, né, por conta do nosso nível evolutivo, da nossa imperfeição. Então, se você tem essa antipatia dentro da sua casa, isso é uma lembrança do passado, só que ela vem de forma intuitiva, ela não vem de forma nítida para você. Então você não sabe o que aquela pessoa fez com você, você não tem nem ideia, você nem sabe disso, você não é nem espírita, mas você não gosta dela, você não sabe explicar por quê. Explica para mim por que você não gosta de fulano. Não sei, não gosta dele. Isso acontece muito, isso às vezes acontece até de mãe para filho, de filho para os pais. Isso acontece, isso é natural, pessoal. Natural no nosso sentido evolutivo, no nosso nível evolutivo. Mas à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos apagando esses traços de animalidade, de inferioridade, a tendência é que nós nos voltemos para a claridade, para o amor, e nós aprendamos a nos amar. Então a escola da Terra é o início da escola do amor, é o início, pessoal. A gente está aprendendo assim. Amor aqui pra gente não sabe nem falar muito. Amor pra gente é mãe para filho, filho para pai, para tal, marido e mulher, acabou. É isso aí, e olhe lá, e olhe lá. Isso é o basicão, por isso que o núcleo familiar na Terra ele tem a extrema importância, por isso que eu sempre falo isso, da extrema importância do núcleo familiar. Por que nós temos que voltar o nosso olhar espiritual para a nossa família? No sentido de que ali está a nossa oficina. Se você foge dela, você está escapando da sua oficina de trabalho. É ali onde você tem que trabalhar. Certo? E se você fugir dela, do seu dever, esse dever vai lhe ser apresentado de outra forma, em outro lugar. E às vezes vai ser até pior do que aquele outro. Lembra da historinha da cruz lá, do homem que reclamava da cruz, ele levou ele no depósito de cruz para ele escolher, acabou que ele escolheu a cruz dele. Então abrace a sua cruz, tá certo? Abrace ali as suas dificuldades, a sua luta. Tentar escapar daquilo, sair de um lugar e cair no outro igual, ou às vezes até mais difícil de lidar, tá certo? Porque aqui, pessoal, eu vou repetir para vocês, eu sempre falo isso. Aqui na Terra vocês não estão aqui a passeio, porque não é colônia de férias. A vida na Terra é a oficina do Espírito, a oficina do burilamento, do trabalho, da evolução, do progresso, tá certo? Faz parte de nós, porque nós somos filhos de quem? De Deus. E
Deus é a perfeição, então nós estamos sempre buscando tudo que Deus tem de perfeito. Mas nós temos que ter consciência de que a vida na Terra é uma escola. E como escola, obviamente nós estamos aqui para aprender. Bom, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos prosseguir então. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. Então o que é outorgar? Outorgar é conceder, né? Vou conceder uma outorga para uma empresa funcionar em determinado local, uma autorização, tá bom? Então, Deus nos deu a autorização precisamente e de que necessitamos e nos basta, ou seja, Ele deu para a gente a outorga necessária para a gente poder evoluir, o necessário. Voz da consciência e as tendências instintivas priva-nos do que nos seria prejudicial. Então vamos lá, o que ele está querendo dizer aqui? Voz da consciência. O que é a voz da consciência? É aquela vozinha que fala na nossa cabeça às vezes. A gente vai fazer uma coisa e vem uma vozinha e fala assim, ela faz tudo. Vem assim de tum, vem como se fosse um flash só, tum, de uma vez. Você fala, opa, o que é isso? Espera aí. É você? Não é? É o espírito amigo, né? Normalmente os espíritos dizem que o primeiro impulso é sempre do espírito. Então o primeiro impulso ali é a voz da sua consciência. Aí quando você começa a pensar, vem outras ideias, aí pode ter ali o irmãozinho que quer te ajudar, e pode ter também o irmãozinho que não quer ver seu bem. E aí dentro dessa ciranda, você vai escolher o pratinho que mais lhe apetece. Porque aí você vai ser senhor de si, você tem ali várias opções, você que vai escolher. Ah, mas foi o espírito que me falou aí, mas o que a nossa avó falava com a gente? Se o fulano falar que você cai no buraco, você cai? Não é assim? Não, pessoal. A voz da consciência. A voz da consciência é o quê? É o nosso passado refletindo no nosso futuro. Então vamos colocar aqui. Vamos imaginar uma seguinte cena. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você já morreu queimado 2 vezes. Por acidente. Tá? Não que você se imolou, suicidou. O que é imolação? Imolação é tacar fogo em si mesmo. Tá? Mas se você sofreu um acidente, você morreu queimado. Certo? Você está na terceira encarnação depois, você teve 2, você morreu queimado seguido, e você está agora aqui. O que a sua voz da consciência vai falar para você? Cuidado com o fogo, né? Cuidado. Às vezes cria até uma fobia, que aí vai vir um psicólogo, um psiquiatra ali trabalhar, porque a pessoa tem um medo suportável de fobia. A minha mãe, eu brinco com ela, eu falo com ela assim, a minha mãe, ela morre de medo de barata, né? Muita gente morre de medo de barata, de aranha, de esses bichos que rastejam debaixo da terra, no lugar escuro. Todo mundo tem um certo receio, não tem, gente? Todo mundo tem, não tem? Eu tenho, todo mundo tem. Uma vez eu estava conversando com minha mãe, né? Eu estou assim com ela, mãe, esse negócio tem que ter alguma explicação, porque isso vem de berço. Esse negócio tem que ter alguma explicação. Aí, gente, isso aqui é uma opinião pessoal, tá? É só isso aqui não tem livro espírita, vocês vão encontrar em lugar nenhum, tá? Isso aqui é só essas conversas que a gente tem. Às vezes eu converso muito com minha mãe, tema espiritual, e a gente vai conversando, a gente vai, né, procurando resposta para as coisas. Eu falei assim, mãe, já parou para pensar que quantas vidas nós tivemos? Várias, né? E todas elas nós somos sepultados, não fomos? O que tem dentro do caixão? O que tem dentro do sepulcro? Barata, bicho, verme, aranha, escorpião, um monte de coisa, né? Meu menino não entra na casa que tem fósforo. Um monte de coisa, né? Onde tem fósforo, ela não entra. Aí, tá vendo? Então, Ela tem fósforo, né? Então nós tivemos aí várias experiências de desencarnação ao longo da nossa jornada como espíritos, correto? Aí eu falei com ela assim, mãe, será que isso não pode ser? Quantas vezes você acha que a gente já ficou preso ali no corpo, por conta do nosso nível evolutivo? Nós já devemos ter ficado preso várias vezes. E o relato que nós temos nos livros espíritos é o horror dos vermes, dos bichos ali, aquela coisa, né, dos espíritos narrando quando eles ficam ali atrelados ao corpo físico, né? Espíritos muito materialistas, suicidas, enfim, diversos gêneros de morte, que a gente fica ali preso. Às vezes a gente não tem a visão espiritual, tudo pra gente é a matéria, então quando a gente desencarna, a gente fica ali colado no corpo, se recusa a desencarnar. Quantas vezes a gente viu o nosso corpo se decompor,
a atuação daqueles animais ali que vivem ali. Então isso pode sim ser uma das explicações dessas fobias que nós temos, tá? Ah, o Luan fala com a gente, eu não falei, eu estou só levantando uma hipótese, tá bom? Eu não sei se isso que eu estou falando procede, eu acredito que isso é coisa da minha cabeça, tá bom? Para pensar, faz muito sentido. Faz sentido, não faz sentido? Eu tenho pavor de cobra, tendo papel, eu não gosto de ver, quer dizer, eu não sei, é uma coisa que eu nunca tive acesso a cobra. Será que você já desencarnou no passado? É. Picado de cobra? Parando para pensar, faz sentido. Se a gente parar para pensar, olha, a nossa civilização urbana, ela é recente, não é? Então, muito provavelmente, a vidas anteriores de todos nós aqui foi uma vida rural, uma vida no campo. E a vida no campo e vida rural, nós temos aí os animais também. Né? Então, com certeza pode ter relação com isso, tá, pessoal? Então, essa voz da consciência, ela sempre vai nos alertar. Então, o que é isso? É o nosso passado refletindo no nosso presente. É o nosso passado nos guiando. Olha, não pisa ali não, que ali dá errado. Você já pisou 10 vezes nas últimas encarnações? Aí sua consciência te fala, você vai e não pisa. Por quê, pessoal? Porque você aprendeu. Depois de 10 vezes, mas você aprendeu, não tem problema. Depois de 10 vezes você conseguiu aprender. Então, o passado ele está sempre te assessorando. Ele está sempre te guiando, que é a voz da sua consciência. Tá? E aqui também ele fala das tendências instintivas. O que são as tendências instintivas, pessoal? Então vamos fazer aqui um retornozinho no nosso passado evolutivo. O espírito ele começa a sua jornada evolutiva pelas formas rudimentares da vida. Então você começa lá no átomo, vírus, bactéria, passa para o reino vegetal, para o reino animal, pelo reino vegetal, mineral, vegetal, animal e o reino hominal, o reino humano. Então o seu espírito veio aí envergando várias formas que o universo nos oferece. Para quê? Para evoluir. Tudo isso que você aprende vira instinto, ou seja, automatismo. Você repetiu tanto, mas tantas vezes que você já faz sozinho. Por exemplo, respirar. Você pensa para respirar? Não, você simplesmente respira, não é? Por quê? Porque você aprendeu isso desde os reinos mais rudimentares até chegar no reino hominal. Então você pode observar que as formas de respiração elas vêm progredindo. Então a árvore respira, gente, respira. Como é que chama a respiração da árvore? Fotossíntese, não é assim? Então ali uma troca de gases rudimentar. E você passa para o reino animal, já tem variações também. Então você tem as brânquias dos peixes, você tem o pulmão nos mamíferos, na maioria dos mamíferos você vai ter ali o pulmão, você vai ter então formas diferentes de respirar. Você tem os anfíbios que respiram pela pele, respiração cutânea. Então você vai ter várias formas aí de respiração, tá certo? Então você vai aprendendo. E tudo isso que você repete muitas vezes vira automatismo. Então o instinto é um tipo de automatismo que te ajuda muito. Vou te dar um exemplo aqui de instinto. Por exemplo, você está na rua escura de noite e você vê um movimento. O que você faz? Peraí, fica esperto aqui porque tem alguma coisa acontecendo de errado. Outra coisa interessante, essa visão aqui que a gente chama de visão periférica, nós prestamos mais atenção nela do que nisso aqui, ó. Por que nós prestamos mais atenção na periférica do que nisso aqui? Se acontecer alguma coisa na sua frente, você está vendo, está tudo tranquilo. Mas aqui, ó, na visão periférica, que ela enxerga um pouco atrás, ela vê as suas costas, que igual eu estou aqui, ó, estou enxergando o Marcelo aqui, o Marcelo está atrás de mim, ó. Eu estou enxergando ele. Por que essa visão nossa se desenvolveu? Porque quando você morava lá na caverna, uma onça, ela nunca te atacava pela frente, ela te pegava por trás. Um inimigo te pegava por trás, de surpresa. Então, instintivamente, hoje, nós carregamos isso com a gente está sempre assim, ó. Você anda na rua, você está assim, ó. Olha para trás, olha para lá, porque isso é instintivo. É um meio de defesa que você desenvolveu com várias experiências, tá? Então, isso é lembrar do passado. Tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal.
Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar a sua atenção. Porquanto, daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservado. Então vamos para a parte prática da coisa, né? Então, o que importa, pessoal, esquece o passado. Esquece o passado. O passado está gravado em você, você não vai escapar dele, não precisa você ficar tentando lembrar ele. Pensa no hoje. O que você precisa de melhorar para você ser melhor amanhã? O Espiritismo é isso. O Espiritismo olha para o futuro. Ele explica o passado, ele nos traz o consolo, mostra para a gente que as nossas vicissitudes, os nossos sofrimentos têm o porquê de ser, mas, ao mesmo tempo, ele nos mostra, olha, o passado não dá para mudar, mas é possível sempre no dia de hoje escrever um novo futuro. Então hoje você pode estar aqui escrevendo novas coisas lá na frente para você. Então, a gente tem várias pessoas que falam isso. Eu gosto muito da abordagem do Pietro Baldi, por exemplo, ele fala que do Pietro Baldi e do Hermínio também traz muito isso, tá? O Pietro Baldi não é um autor espírita, tá, pessoal? Isso tem que ficar bem claro, tá bom? Ele diz o seguinte, que o presente é filho do passado e o futuro é filho do presente. O que ele está querendo dizer com isso? Que o que nós plantamos, nós estamos colhendo. E o que nós estamos semeando hoje, nós colheremos. Entenderam? Uma passagem que Jesus trouxe há 2000 anos para a gente. Tudo que você planta, você colherá. Está mostrando nitidamente que o que nós fazemos hoje tem reverberação no nosso futuro. Nesta ou em outras encarnações. Em novas existências físicas. Certo? Aliás, desculpa pessoal, as boas resoluções que tomou são a voz da consciência. Lembra do buraco? Caiu 10 vezes, a voz da consciência fala, não pisa ele não que você vai cair. Então boas resoluções, você já não cai mais no buraco que você caía antes. Você caiu 10 vezes, agora você não cai mais. Você traiu a sua esposa 10 vezes. As suas últimas 10 esposas, as últimas 10 encarnações, você traiu elas. E as 10 vezes você teve problemas enormes e ainda está cheio de problemas para resolver, porque está ali. Vai ter que resolver esses 10 nós que você inventou. Aí a sua consciência nessa vida fala assim, não faço não, porque isso aí vai te dar problema. Às vezes não vai te dar problema aqui agora não, mas depois não faço não. Aí o caboclo não faz, porque ele fez 10 vezes. Aí o que a gente pensa? Fala assim, nossa gente, quando a gente vê uma criancinha errando, a gente fala, nossa, ela está errando, mas ela vai aprendendo, vai gente. A criancinha erra, não é? Por quê? Porque ela não aprendeu ainda. Então nós somos essas crianças. O que Jesus disse? Deixe vir a mim as criancinhas. Quem que são as crianças? São todos nós. Que é as criancinhas ali no sentido espiritual e não no sentido físico. É lógico que ali, naquele contexto, ele deixou vir as criancinhas para ele, mas ele falou, porque elas têm um coração puro. Então ele estava mostrando que a inocência das crianças era a mesma da nossa. E que nós erramos porque nós somos ignorantes, mas nós vamos aprender. Tá bom? Então nós temos que prestar atenção nesses conceitos. Tá certo? Então, é importante salientar aqui que tudo que nós aprendemos fica gravado, e aquilo serve de baliza para o que a gente vai fazer hoje. Certo? Então é igual na vida que é, na nossa vida atual. Às vezes você tem que passar por várias situações para você poder aprender, mas você aprende. Né? Opa, não vou mexer mais com isso, que já fiz 4 vezes nessa existência e deu errado. Só nessa, né? Porque você não lembra das outras, se você lembrasse. Mas às vezes o caboclo vai lá, né, Guto? E dá um jeito e vai embora. Ou não, agora, ponto final aqui nessa história, não faço mais. Né? Então, o passado está sempre nos alertando, pessoal, sempre. Então o esquecimento ele é relativo. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta aqui no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Pessoal, aqui no Evangelho está se referindo a espíritos evoluídos. Tá? Um espírito, por exemplo, completamente perturbado, que desencarna, ele não lembra nem da vida dele atual. Tem pessoas encarnadas que já não lembram do seu passado, por causa de doença, loucura, seja o que for. Tá? Então, na própria vida física, nós temos exemplos de pessoas que já não se recordam do seu passado, em vida mesmo. E espíritos, tem espíritos perturbados que também não se recordam.
certo? Então, nós temos que interpretar o texto. Aqui não é uma regra geral, tá certo? E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida corpórea, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aurem ele nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitar. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Quando o espírito se desdobra durante o sono, ele tem lembrança do passado, ele enxerga o seu passado. Então, se ele está sofrendo muito aqui nessa existência, quando ele desdobra, ele está em sono, ele tem um consolo, porque ele fala assim, não, eu estou sofrendo, tem um motivo. Quando ele está em vigília, quando ele está acordado, ele não sabe, então ele fica angustiado, ele sente raiva, ele sente revolta. Mas quando ele dorme, ele tem essa lembrança. E isso meio que vai abafando o seu sofrimento aqui. Tá? Funciona como um refrigério para a sua alma, essa breve recordação durante o sono. Tá? Ou então também ele pode obter essa informação, caso ele não se recorde, ele pode obter essa informação com os outros espíritos, perguntar por quê que eu estou passando por isso. Os espíritos darem essa explicação e ele acordar se sentindo melhor. Tá? Então, pessoal, vamos que é o ponto que eu queria trazer para vocês. Então, o esquecimento do passado, nós entendemos que ele é necessário, ele é benéfico para o encarnado. Tá bom? Quando desencarnamos, nós podemos lembrar do passado. Uns lembram mais, outros lembram menos. Alguns, a maioria dos espíritos aqui da Terra, lembram apenas da última existência. Então, só lembram da existência do corpo que eles deixaram. Nem anterior eles conseguem se relembrar. Tá? E isso lá no livro Nosso Lar fica bem claro. Por que isso acontece? Porque quando nós estamos muito materializados, a matéria ela é um entrave para essas lembranças. À medida que você vai passando o tempo no plano espiritual e você vai conseguindo se desmaterializar, o que é se desmaterializar, pessoal? Desmaterializar, ele também funciona dessa forma que vocês estão pensando. O perispírito vai ficando menos material, é verdade. Mas o desmaterializar é se desapegar das coisas terrenas. Então, se você fica preso aqui no seu lar doméstico, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, se você não consegue se colocar acima das mesquinharias humanas, você não vai lembrar de nada do passado mesmo, não, você nem quer. Você está tão preocupado com aqui agora, vai lembrar de passado o quê? Está aqui, ó, preocupado com a casa, com a outra esposa que o marido arrumou, está ali tentando estrangular ela, morrendo de ciúme, de raiva. O marido está lá fazendo a mesma coisa, querendo estrangular a esposa que arrumou outro marido. Né? Nós vimos aqui no livro do André Luiz, no livro Nosso Lar, tem uns 2 capítulos para trás, a história da Luciana lá, e do Tobias, o caso do Tobias, né? Então, pessoal, quando nós estamos muito materializados, nós não conseguimos recordar do passado. E aí, lá no livro Nosso Lar, tem um capítulo que trata disso, que aí, para 2 espíritos lá, foi dado a eles, através de operações magnéticas, ou seja, não foi natural, tá? Porque o que acontece? O espírito vai ali no plano espiritual, passando o tempo, ele começa a ter flashes, lembrar de algumas coisas, de um passado que ele não sabe. Então ele começa a ver pequenos fragmentos do passado, ou seja, ele está começando a acessar o passado espiritual dele em determinado momento. É natural que isso acontece, tá certo? Porém, igual a nossa tecnologia, a gente consegue catalisar esse processo. O que é catalisar o processo? Acelerar esse processo. Então eles pegaram esses 2 espíritos e liberaram na mente deles uma faixa de 600 anos no passado. Então 1900, menos 600, 1300. Então eles conseguiram lembrar de 600 anos para trás. Isso inclui vida de encarnado e vida de desencarnado. Então ali eles vão ver, eles indo para o umbral, as coisas erradas que eles fizeram, os planos que eles frequentaram depois das várias desencarnações que eles tiveram nesse período. Então eles vão conseguir enxergar tudo isso.
vão ver os erros que eles cometeram, os acertos que eles cometeram, e aí eles vão estudar o passado deles, falando, nossa, então essa tendência que eu tive nessas últimas 2 existências minhas que eu lembrava, ela tem relação direta com as demais. Eu era pior, então eu já consigo ver que nesses últimos 800 anos eu melhorei um pouquinho. 800 anos, pessoal, melhorei um pouquinho. Percebe? O tempo, como é que ele... Nossa, mas 800 anos, mas para o Espírito isso não é nada, gente. Não é nada, sério. Não, isso é um piscar de olhos, tá certo? Mas ali você teve várias experiências. E aí o Espírito vai começando a aprender com ele mesmo. Então, em vez de ele ficar olhando para os outros, você começa a olhar para ele. Fala, nossa, olha aqui, ó, esse ponto e tal. Então, vocês percebem que mesmo no plano espiritual, tem uma barreira de lembrança. Por quê, pessoal? Porque se você lembrar que há 1500 anos atrás, você era um bárbaro, você invadiu uma tribo, você matou 50 pessoas, estrangulou, estuprou, botou fogo, eu acho que você vai ficar um pouquinho decepcionado com você mesmo, não vai? Vai ficar um pouquinho, né? Decepcionado é o menor dos problemas, né? Vai perturbado mesmo, né, gente? Vai ficar louco, vai entrar em parafuso. Imagina você que se tinha tão em conta, né? Nossa, eu sou muito boa, faço muita caridade, dou palestra no centro espírita. Aí você lembra lá o que você fez, aí o negócio vai para água abaixo, né, gente? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Até com que a posição que a gente se coloca. Jesus ensinou isso pra gente, não ensinou? O que ele falou? Quando você chegar em uma reunião, não se ponha na frente, se ponha no fundo. Porque o convidado gostando de você, ele vai mandar você sentar na frente. O que ele quis dizer com isso, pessoal? Não se coloque em grande monta, não se coloque em evidência, não se coloque como o melhor. Nunca faça isso, se coloque lá atrás. Porque aí, o convidado gostando de você, ele vai te chamar para sentar na frente. Porque aí você se colocou lá atrás, mas você não, seu lugar não era lá, seu lugar era aqui. É pior do que você sentar aqui, seu lugar está lá atrás. Vocês concordam comigo? Você fica constrangido, você sente vergonha, não é? Não era a minha posição. Eu achei que era bom, me coloquei em primeiro, mas não era, eu estava lá atrás. Então assente-se lá atrás, não crie expectativas sobre você mesmo. Tá? E isso vale, pessoal, para toda a nossa existência. Não julgue o outro. Por que você não deve julgar o outro? Você já fez pior. Ah, esses políticos danados. Agora viram moda, né? Xingar político é moda agora. Aí eu vou lembrar você que você foi senador lá na Roma Antiga, que você participou lá dos conchavos lá para condenar o mestre. Aí vai ficar complicado, né, gente? Vai ficar complicado. Né? Você ficar julgando fulano hoje, sendo que você fez pior lá atrás. Né? O racismo, o racista, safado, botar fogo nesse racista aí, ó. Aí você volta 200 anos, era capitão do mar, era senhor de fazenda lá, ó, estava chicoteando os negros lá. Aí hoje você está querendo botar fogo em racista, mas você era 200 anos atrás, que autoridade você tem para falar hoje do outro ali que está fazendo isso? Percebem, pessoal, como é que é a dinâmica da vida? Quando a gente cria, quando a gente coloca na nossa mente a questão das vidas consecutivas, tudo muda de perspectiva, tudo perde sentido, a gente olhar só para a perspectiva dessa existência, percebe? Então é isso, pessoal, esquecimento do passado, ele é uma necessidade do nosso nível evolutivo, tá? Ele é extremamente benéfico para nós, tá bom? Não tentem saber quem vocês foram no passado, tá? Basta vocês observarem os defeitos que vocês têm e as mazelas que vocês carregam dentro de vocês, se vocês não sabem quem vocês foram, tá bom? Vou agradecer vocês. Vamos fazer a cançãozinha. Do caminho dele e que eles estavam podendo se encontrar nessa hora de edificação. Só falta um. Não, ele vai ligar aqui primeiro, só um pouquinho de paciência. Ele tem que ser ligado aqui. Desliguei aqui, senão ele não vai. Então, nós estamos vendo que o André Luiz está acumulando uma série de experiências muito positivas para a caminhada. Né? Cada capítulo desse que a gente vai analisando, a gente percebe o quanto ele vai começando lá no plano espiritual, a amadurecer a percepção dele em relação a outras coisas que acontecem na vida. Acho que a gente não viu. Ali está explicado? Não. Eu acho que ele esquentou demais. Mas o cabo. Não, o cabo depois você pode ligar, mas você não precisa dar aqui. Tá indo. Mas eu pensei com um pouquinho de paciência.
né? O garotinho aqui vai nos ajudar hoje, não precisa estar dele, mas então, ajustando ali o foco. Então a gente trouxe uma imagem para quem não viu o filme, para quem não conhece, né? Isso aí é uma visão de um oscilar, tá? Lembrando que a nossa visão ainda não é perfeita para reproduzir aquilo que está lá. Né? André Luiz já teve muita dificuldade para tentar descrever aquilo que ele estava vendo, né? A Igorina, depois daquele livro Cidade do Além, traz os primeiros desenhos meio que por inspiração mediúnica, né? E, obviamente, o pessoal que criou o filme Nosso Lar se debruçou nessas fontes. André Luiz, em primeiro lugar, né? A Igorina e as interpretações que se tem. Né? Então, a gente trouxe hoje, o nosso capítulo é Convocados à Luta. Bom, veja bem, o título já está dando para a gente a primeira pista, convocação. Onde é que você convoca as pessoas? Quando você tem uma necessidade muito latente. Tem que convocar. Vou convocar uma reunião aqui. Preciso resolver um problema. Eu sozinho não dou conta, por isso eu aciono as outras pessoas para que elas possam acrescentar o meu ponto de vista, o ponto de vista dela, e juntos nós possamos amadurecer uma solução possível para aquela dificuldade que a gente está enfrentando. Ao mesmo tempo, já está dito ali o tipo de convocação que se quer. É para lutar. Lutar em que sentido? Olha, temos uma batalha pela frente. Temos que usar as nossas forças para canalizar essas forças em direção ao objetivo que almejamos, em sintonia com obviamente com os ensinamentos do Cristo, para que a gente consiga ali alcançar aquilo que alguém ou uma coletividade espera da gente. Bom, aí eu coloquei para vocês, no amarelinho, alguns personagens que vão aparecer aí. O André Luiz, que vai introduzir-nos nessa viagem, ele vai novamente, ele está com Tobias, com a Narcisa, eles estavam nas câmaras de retificação. No capítulo anterior ele estava lá. Tá? Então ele está dando uma continuidade após aquela experiência que ele teve lá com a Elisa. Aparece aqui a figura do Salustio, do Esperidião, eu vou dar um zoom aqui, que ele está um pouquinho fora de foco. E o governador de Nosso Lar. Então nós temos aqui 3 pessoas, na verdade, 4 ligados às câmaras de retificação aqui. O André Luiz, que era o local de trabalho dele lá, juntamente com o Tobias, Narcisa e o Salustio, que passa lá. E tem uma hierarquia aqui. O Tobias é um companheiro do André Luiz, é o responsável por introduzir o André Luiz em várias atividades do nosso lado. E não só o acolhe, amparando, fazendo junto com ele, mas por ter essa experiência, ele vai indicar alguns postos que o André Luiz vai merecendo através do trabalho, da dedicação que ele vai tendo no plano espiritual. Tá? Nós temos a figura da Narcisa como destacada por o próprio André Luiz como a enfermeira ali do setor. Então, isso aqui está apontando para a gente a reunião deles, do que se trata, qual é a especialidade dela, e o Salustio como auxiliar. Está errado aqui, digitação. Tá? E temos o Esperidião, que é o ministro da comunicação, que vai aparecer no final do capítulo. Então, a gente já viu, o capítulo vai tratar de uma convocação. Então, o André Luiz vai colocar para a gente 3 coisas fundamentais. O que antecede essa convocação? Tá? Qual o impacto dessa convocação para a comunidade de espíritos em nosso lar? E depois, a convocação propriamente dita, os esclarecimentos. Ok? Então, ele começa, abrindo o capítulo para a gente, ele começa com essa frase aí. Nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque com que passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Vamos devagar aqui antes da gente avançar. Em primeiro lugar, está destacando ali para a gente, final dos anos 30 do século passado, 1939, é o ano de abertura do evento que a gente veio posteriormente a chamar de Segunda Guerra Mundial. Tá? No mês de setembro, é o mês que as tropas alemãs invadiram a Polônia, mais especificamente no dia 1º de setembro de 1939. Olha como que está chegando lá no plano espiritual. E nós vamos poder ver como que os 2 planos, eles se autoalimentam.
No sentido de que a gente, aqui embaixo, a gente tem que cultuar os bons pensamentos para favorecê-los da mesma forma que eles nos favorecem. E que um pensamento desviado de nossa parte, ele reverbera na nossa esfera e também nos ciclos espirituais. Da mesma forma que o estado de desequilíbrio nas esferas espirituais nos afeta. Mateus, né? Está claro? É isso? Mateus liga, né? Liga. Aqui, ó, uma lupa, ok? E por isso que a doutrina espírita ela é reveladora nesse sentido. Ela não só nos revela o mundo espiritual, mas ela nos ensina a entendermos que esses dois planos da vida, o físico, né, o encarnado, o desencarnado, eles estão muito interligados e eles dependem uns dos outros. Tá? Bom, aí está dizendo que o nosso lar sofreu igualmente. Então, se é igualmente, nosso lar não foi o único. Ok? Tá? Já está dando a pista ali para a gente. E quem que passou igualmente isso? As colônias espirituais que estavam ligadas à civilização americana. Aqui vem um pouquinho, parte que o Luan falou, e que a gente tem que ficar atento para a gente entender o porquê que vem as colocações a seguir. Olha só. Era a guerra europeia, tão destruidora nos ciclos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. A princípio a gente vai falar, está na Europa? Deixa isso para lá. É lá, não é aqui? Né? São pensamentos que não é cristão, né? Ela é como se fosse aqui, lá no meu quintal. E mais do que isso, nós que trabalhamos dentro da perspectiva reencarnatória, não nos esqueçamos que nós temos um débito muito grande com o continente europeu. Afinal de contas, sobretudo para cá, para as Américas, vieram levas de espíritos encarnados na Europa, que se educaram, que aprenderam, que trouxeram toda a sua cultura, ciência, religiosidade para cá. Muitos desses espíritos eram nós também. Éramos nós aqui. E às vezes a gente vem repetir a lição. Por isso que eu estou falando que às vezes nós estamos aqui duplamente. Então, vocês vão começar a entender por que há uma preocupação. Não é só porque a espécie humana está se autolesando. Não é só isso. É mais do que isso. Você tem um projeto construído no plano espiritual que pode estar sendo ameaçado caso não haja aí as medidas necessárias. Ok? Então, vamos lá. Olha o que ele diz aqui. Ele fala que já há um bom tempo os ciclos espirituais responsáveis pelas coletividades de espíritos encarnados ali na Ásia e assessorando a Ásia já vêm trabalhando por espécies. Isso aqui tem a ver, gente, um pouquinho, mas tem a ver com a expansão imperialista japonesa. A gente sabe que o Japão é um arquipélago. Como é que você expande? Conquistando territórios, né? Usando armas, se impondo. E assim foi. Os nossos irmãos japoneses, né, ou muitos de nós ali naquela condição, disseminamos o pavor nessa área aqui, China, Coreia, Indochina, ali, né, chamada Indochina. Muito antes ainda da Primeira Guerra, final do século XIX. E vamos lembrar que na Segunda Guerra se alinharam Japão, Itália e Alemanha. Tá? Então, olha aqui. Os ciclos espirituais da velha Ásia, velho no sentido do que ele está querendo atribuir aqui, gente? As primeiras grandes experiências civilizatórias desse órgão ocorreram no território asiático. As primeiras colônias espirituais também estão lá. Estão lá. Então, as primeiras cidades, os primeiros núcleos urbanos, bem, com estrutura política, as primeiras experiências religiosas no sentido institucionalizado, tudo que lá. Onde hoje é o Iraque, Irã, e aí vamos embora. Sem falar China, Índia, né? Está ali. Então, você imagina. E olha que a gente bebe muito na espiritualidade asiática, oriental. Né? Até se a gente for parar para pensar, se nós pensarmos em termos de Ocidente e Oriente, aí nós vamos entender ainda melhor. Por quê? Jesus, ele nasceu na parte oriental. Então, olha que curioso, o nosso órgão, o lado oriental dele, é o lado que traz as mensagens de religioso mais fortes. Parem para pensar. É ali que a gente vai encontrar judaísmo, islamismo, cristianismo, vamos encontrar budismo, as esferas variadas do hinduísmo.
Porque com aquela terra estabeleceram um compromisso, levas de espíritos que tinham conhecimento e precisavam desenvolver também aspectos ligados à moralidade. E vieram dar contribuição do nosso lado. Então nós temos que estar sempre agradecendo a essas pessoas. Enfim, esses ciclos espirituais estavam lá trabalhando e, veja bem, em silêncio. Isso aqui incomoda às vezes as pessoas dizerem, falam assim, o bem é tímido. Você que pensa que o bem é tímido. O bem é forte, só que a estratégia daquele que pratica o bem é uma estratégia silenciosa, sobretudo. E esse silêncio não é com orgulho, não é com vigilância. Eu preciso falar o que eu faço para me precaver. Eu preciso me precaver. Não é assim? Então, e vamos dizer o seguinte, nós estamos falando aqui num ambiente onde a gente tem uma sintonia mental e a gente está sintonizando ainda mais com esses espíritos do bem, mas tem os espíritos pouco esclarecidos. E eles também são muito inteligentes. Eles não são benevolentes, eles têm inteligência. E a grande questão está em como se usa essa inteligência. E a gente está vendo eles operando aqui, ó. Tá? A ponto de colocarmos, né, irmãos para confrontar uns com os outros. Então ele está falando, assim como estava acontecendo lá na Ásia, nosso lar preparava-se para o mesmo gênero de serviço. Bom, auxílio, em silêncio, trabalho, dedicação, disciplina nos pensamentos. Tá? Assim sendo, é a fala dos personagens lá, no caso era o André Luiz falando, o governador recomendou isso. Olha a recomendação do governador a princípio. Fraternal simpatia. Não é uma simpatia qualquer de um homem com a mulher, de um homem com um homem, de uma mulher com a mulher. Transcende isso aqui, é simpatia de irmão. Fraternal. Ok? E cuidado na esfera do pensamento. Há 3 semanas aqui a gente mostrou a questão do pensamento. Pensamento é tudo. Pensamento é a bomba atômica, gente. Tanto é que é graças ao mau uso do pensamento que você faz esse artefato que a gente continua mais poderoso. Então quem é o mais poderoso? O artefato ou a mente que o criou? Né? Então já vamos começar a pensar nisso aí. Então o nosso lar está lá em alerta. Aí vem o comentário do Salúcio. Olha o que ele falou aí. Que estava lá na Câmara de Edificação. Infelizes dos povos que se embriagam com vinho mau. Então aqui ele está usando uma metáfora, está falando, ó, vinho é uma bebida agradável para o paladar. E assim como toda bebida pode embriagar. E aqui ele está falando do teor desse vinho que embriaga. É o vinho que semeia o mal. O que é o mal? É a não existência do bem. O bem é agir em conformidade com as leis divinas. Tudo aquilo que infringe as leis divinas, o nosso entendimento entra na esfera do mal. Causa dor, causa prejuízo, causa ruína dos outros. Né? Ainda que, por que ele está falando? Olha, por que são infelizes os povos que embriagam o mal? Porque ainda que as vitórias deles sejam temporárias, nenhuma dessa vitória é definitiva. O Império Romano sumiu. O Império Assírio, o Império Babilônico, a civilização egípcia. A gente quiser, falta exemplo aí. Tá? Os maias, enfim, né? As grandes confederações aqui no nosso país mesmo, né? Dos indígenas aqui. Então a gente sabe, tudo é temporário. Que a gente tem que lutar para que, na prática, nesse momento de decisão tiver em nossas mãos, que as nossas atitudes sejam benevolentes, benévolas, e que a gente valorize o tempo que nós vamos despender aí dos nossos esforços na execução das mesmas. Tá? Então ele está falando, ó, isso aqui é temporário, vai agravar a ruína, porque ó, uma hora o cinto da consciência vai bater. Uma hora a cobrança vem, uma hora ele vai sacar aqui. Ele se acha poderoso, mas ele não é tão poderoso assim. Né? E isso vai gerar, no campo
digamos assim, psíquico desse espírito, desse ser inteligente, derrotas fatais. Fica lá embaixo. Há pouco nós estávamos falando, vamos nos colocar na condição aí dos algozes. Todo mundo quer se colocar na santidade. Beleza, a gente deve se colocar nessa posição para ter isso como meta para a gente alcançar ainda. Mas se a gente se coloca na condição dos algozes, a gente vai ficar com vergonha. A gente vai estar vivendo essa derrota, nos martelando por dentro, e aquela vontade imensa de poder ajudar, servir. Então aqui a gente já tem também um abismo. Se a nossa vontade é muito grande nisso, muito provavelmente nós estamos tendo a oportunidade de refazer o passado. Então não vamos perder a oportunidade, não, vamos fazer. Mas a gente pode fazer com uma alegria silenciosa, né? Que não é aquela alegria ali do... Quando um país toma a iniciativa da guerra, olha que bacana essa frase, encabeça a desordem na casa do Pai. É aqui que entra a infração das leis divinas. Ó. Quem infringe as leis divinas tem que estabelecer uma desordem naquela harmonia que está estabelecida pelas leis que nos regem. Ora, se eu faço guerra, né, eu vou violar uma organização social, né, vou violar o direito do outro do território, vou violar o direito do outro viver, que eu possa, nessa atitude menos feliz, provocar desembarcação dessas pessoas. Olha o compromisso que dá aí. Né? E, olha só, e pagará um preço terrível. Que preço é esse? O preço da justiça divina. Lembrando que isso aí, pessoal, não é Deus punindo, né? É a própria mecânica da lei que atua. Então você imagina, você provoca a desencarnação de um monte de oriental, de terrorista lá, por exemplo. Os Estados Unidos vai lá, joga uma bomba, mata tantos terroristas. Aquela nação tirou a vida daqueles homens. Onde é que eles vão renascer? Lá na nação americana, o que eles vão promover lá? A desordem, dentro da própria nação. Tudo que a gente tira, a gente tem que devolver. Tudo que a gente desarruma, a gente tem que arrumar. E a gente é o personagem central e a gente tem que arrumar. Exatamente. Está dando para entender, gente? As palavras do André, ele foi de uma precisão tamanha ao passar essas mensagens para a gente, porque a gente consegue entender tudo ao longo disso. Quem faz isso está saindo da ordem. O que é a ordem? É a organização. É o oposto lá do caos. Né? É a condição para que nós possamos todos evoluir. E aqui não tem um melhor do que o outro. Todo mundo está no planeta Terra, todo mundo precisa neste momento evoluir no planeta Terra. Temos consciência disso. Não importa a religiosidade que abracemos, o país, a língua que nós falemos, nós estamos aqui para cumprir uma missão. Né? Se a gente está 3 vezes encarnado no Brasil, que tem um motivo, tem um compromisso nosso com isso aqui, e esse compromisso é uma ação de misericórdia do Criador para com a gente. Aí já vem a impressão do André Luiz, estou transcrevendo. Eu observei que as zonas superiores da vida, as esferas mais elevadas, se voltam em defesa justa. Que defesa justa é essa? Exatamente em cumprimento da lei maior. Tá? É aquele juiz ali que vai fazer, existe a lei, nós temos que cumprir a lei. Né? Se existe a lei do amor para a gente tem que colocar o nosso amor em prática. Mesmo para aquele indivíduo que é agressivo, mesmo para aquele que se coloca na condição do nosso adversário. É para todos. Né? Se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância da sombra. Olha que bacana. Duas coisas que ele atribua. Ignorante, que é aquele que não conhece. Então tem gente que age por manipulação de outros, por se submeter à influenciação de outros. Não precisa pensar só no plano espiritual, não. No plano físico também. Se uma pessoa faz a nossa cabeça por alguma coisa, e a gente não conhece devidamente o assunto, e a gente vai na onda dela, essa pessoa está abusando da nossa ignorância. Ela está nos usando como um elemento, um articulador daquela ideia que ela precisa executar. Tá? E a sombra aqui no sentido metafórico mesmo, né? A gente está aqui trabalhando com dicotomias, é claridade, é luz, né? Então a sombra aqui está representando esse lado contrário, esse lado que tenta obstacularizar, que tenta infringir as leis de Deus. Esse é o lado sombrio do ser humano. Tá? E aqui também, como eu disse para vocês, congregam espíritos de muita inteligência. Tá? Congregados para, olha só, então eu vou me defender contra esses que são ignorantes.
ignorantes, aqueles que estão ainda sob a influência da sombra, os agentes da sombra diretamente. Por quê? Eles são congregados da anarquia. Eles querem a confusão. Anarquia que é usada nesse sentido, tá? A desordem, o caos, para a satisfação de interesses muitas vezes peculiares. Né? Quando a gente fala até que ponto chega, né? Pode chegar a mente humana desde que não muito bem canalizado. E, obviamente, porque eles são agentes da destruição. Aí, se a gente for lá no livro dos Espíritos, a gente sabe que a lei da destruição é uma lei divina. Tudo bem. Mas desde que ela aconteça dentro dos aspectos inerentes à lei divina. Da necessidade. Da necessidade. Ok? Aqueles espíritos ali provavelmente estão submetidos a outras leis, tipo causa e efeito. Né? A gente não sabe. Então tem um conjunto de leis se articulando. Então a destruição que o livro dos Espíritos fala é essa destruição no sentido de renovação. Ok? Assim como uma terra se renova, assim como civilizações crescem e entram em ruína e desaparecem, se destroem. Né? É nesse sentido. Assim como os próprios dinossauros desapareceram, é importante lembrar também que a atuação das esferas superiores, pessoal, eles podem ativar esses mecanismos de destruição para conter o avanço da sombra. Tá? Então, ninguém vai ficar ali orando, rezando. Não, eles atuam mesmo. E essa atuação, ela tem consequências na esfera física, tá? Às vezes para conter determinada, vamos supor que uma determinada tropa vai chegar numa cidade e vai dizimar aquela cidade. Então, existem mecanismos naturais que eles podem se fazer, por exemplo, uma chuva torrencial que desarme aquela tropa e ela fica vulnerável para ser destruída, isso pode acontecer, tá? Então, são mecanismos que as esferas superiores são muito mais sábias do que a gente, se utilizam para poder conter, tá? Dentro do que o Guto falou, respeitando a dinâmica de vida da vida. Então, é interessante, isso me fez lembrar de uma coisa, de concurso histórico. A gente sabe que uma das principais derrotas dos alemães foi o território da União Soviética. O frio, né? O frio. Olha um exemplo que você está dando. O inverno foi torrencial, nunca tinha tido um frio daquele. Precisou fazer algo muito violento? Não. Só o frio. Equilíbrio climático. O que isso fez? Mudou o destino da guerra. Total. Acabou. Por quê? O exército não tinha como se abastecer. Se tinha homens mais capacitados, era um exército mais potente do que o outro. O fraco se fez forte. O fraco avançou sobre o forte e fez cumprir a missão dele. Então, assim, só para, nesse contexto que a gente está falando aqui, na hora que você falou, você não lembra desse nome? É perfeito. Que cara. Perfeito. Eu não lembrei disso aí, você completou. Napoleão Bonaparte tinha um exército fantástico, com canhões. E ele perdeu batalhas, algumas delas cruciais, porque ele não conseguia levar os canhões. Terreno encharcado. Chuva demais. Chuva. Né? E a gente imagina a reunião lá para o hospital, vamos dar uma chuvinha aqui, vamos fazer um barquinho aí para ver se esses caras vão conseguir. E existem seres da natureza que os espíritos superiores conseguem atuar sobre eles. Isso está lá no livro dos espíritos, se eu não me engano, questão 500, 600 e eu vou lembrar, depois eu vou trazer para vocês, que falam sobre isso. Essa miríade de seres aí que atuam nessas esferas, eles obedecem tanto os impulsos inferiores das sombras quanto os impulsos da luz dos espíritos superiores, né? Então, dentro dessa dinâmica de guerra, existe o ataque e o contra-ataque. Obviamente, a luz nunca vai desferir golpes mortais, golpes de crueldade, vai ser tudo dentro. Ela vai tentar ao máximo impedir a ação, o avanço da luz. Isso é uma questão fraterna. Estão vendo? Como que até nas leis, não só a beleza de nós como envolvidos na lei, a própria existência delas e a harmonia entre elas já expressa por si só uma inteligência magnânima por trás dela, que é Deus, a sua bondade infinita. Né? Então, o que eu trouxe para a gente avançar aqui, tá? Os dois lados que aparecem lá. Então, a gente pensa, do lado dos agressores, beleza, então, tá lá as legiões infernais, né? Os espíritos ali menos benevolentes, né? No seu ímpeto ali de semear o mal, de travar o progresso da humanidade, essas coisas, vão se precipitar sobre. Olha, essa frase está no livro, gente. Grandes oficinas do progresso comum. Então, onde que eles estão agindo? Não era onde não dava, não. Era onde era estratégico agir. Aqui, ó. Essas oficinas do progresso comum são áreas, são países, são comunidades que tinham muito
a desenvolver ali para as pessoas que moravam naquele local e para os outros fora. Então isso aqui, ó, é um entrave para o progresso. E a gente sabe que progresso é uma lei divina. Um exemplo prático disso aí, doutor, foram as fábricas de metais e de tudo que foram transformadas em fábricas de fabricação de armamento bélico. Simples assim, você converte algo que é salutar, transforma para fazer bomba. Você pode pegar uma fábrica aqui em montagem aqui que faz fertilizante e transformar uma fábrica de bomba, porque fertilizante depende, você pode usar na terra para fertilizar ou pode utilizar para fazer armamento. Exatamente. Os agentes químicos que estão aí, usados sob o controle, não causam, né, muita preocupação, mas fugindo ao controle, sim. Né? Então isso está colocado aqui. Eu coloquei em amarelo aqui essas palavrinhas para destaque da gente entender o que está chamando aí do lado dos agressores. Então, quando eu trago isso para a esfera dos países, olha o que eu tenho lá. De novo, frase na lista. Coletividades operosas. Então, olha como é grave eu fazer uma guerra contra uma coletividade que está operando, que está fazendo. Percebem que aí essa atitude está travando o progresso? Não é de um indivíduo, é de uma coletividade. E ainda mais amplo, não é só daquela coletividade do país, é coletividade de ordem. O que seríamos de nós temos exemplo concreto agora, da vacina se não fosse coletividades, cientistas trabalhando isoladamente. Olha aqui, coletividade, operosa, e lá em cima, igual eu falei, voltado para o bem comum. E não custa lembrar que no livro, se eu não me engano, acho que é Caminho da Luz, lá falam que as comunidades extraplanetárias de outros órgãos do nosso sistema solar se reuniu preocupados com a possível terceira guerra mundial. Ou seja, por quê? Porque a energia do nosso planeta afetaria outros planetas. Pra vocês terem ideia de como que não é nem só planetário, extrapola ainda a questão do planeta. Isso que eu estava falando é tão importante que a gente ainda nem entrou na parte principal aqui, mas vai dar para a gente fazer o nosso períodozinho aqui. Mas esse raciocínio dele é muito importante, gente, essa influência do pensamento, ok? Então, olha, a gente está traçando aqui o painel. Autômatas do crime, ó, aqueles que agem como se estivessem narcotizados, né? Hipnotizados. Você hipnotiza por ideias também, tá, gente? Você cria valores que as pessoas acreditam naqueles valores e vão embora. Né? A gente pode discordar dos valores que eles defenderam ali, mas eles tinham valores. No sentido de que algo ao qual eles prezavam tanto que aquilo era a condição de vida para eles. Né? Bom, e nesse caso, esses países vão se transformar nesses núcleos aí que são centralizadores nas forças do mal. Imagina ali, processos obsessivos em massa, inclusive na comunidade diretiva da guerra. Imagina lá, a gente falou aqui há pouco uma convocação, né? Imagina uma convocação para objetivos menos nobres. Né? Assim como a gente tem a nossa influência. Agora, a lei divina tem dois lados, né? Então, se tem quem agride, tem quem defenda, né? Aqueles que são ali agredidos. Então, aqui a gente tem os agrupamentos espirituais pautados aí por esse sentimento nobre, ó, amor no coração, vontade de servir, tá? De trabalhar pelo outro e utiliza essa energia para diversas formas de socorro. Tá? E aí vem uma questão importante no finalzinho, quando ele vai falar desse lado dos agredidos, vem essa frasezinha que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que ouviu a justiça. Ok? Então olha o que ele está falando, é um problema muito sério. E vocês imaginam, chegou essa notícia lá no nosso lado. E aí o que aconteceu? Primeiro, né? Para chegar lá, o André Luiz estava lá na Câmara de Retificação e eles escutam um clarim. Segundo o André Luiz, ficou tocando 25 minutos. Como se fosse um alerta lá, o alarme do nosso lado. O que é isso? Então eles lá na Câmara de Retificação ficaram abalados por aquela situação, viram que havia movimentação nas ruas, tá? E aí vem algumas lições importantes. Antes de chegar lá, essa frasezinha dele aqui é legal demais. Ó. Esquecível Clarice fez ouvir por mais de um quarto de hora
e profunda emoção nos invadiu. Diz aí, bem alto. Quem via aquelas vinhetas da Globo quando passava lá, plantão no jornal, isso aqui, eles tocavam aquela coisa e falou, eita, bem contente, né? Guardadas as devidas proporções. Ó, Tobias vem esclarecer pra gente, ó, Clarim. Olha só, tem hierarquia para usar isso aí. Disciplina no plano espiritual. O Clarim só é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. As esculturas católicas não tem tanta mentira, não. Não tem. É um retrato tosco, digamos assim, quase um esboço do que são esses aí. Por isso é que essa imagem se repete em vários livros sagrados. Olha aí, você vê anjos tocando várias trombetas. Né? Aqui no caso do nosso lar, então o Tobias traz para a gente esse esclarecimento. Diz, olha, não é qualquer um, é uma espécie de sentinela, é de hierarquia elevada e ele só toca em situações muito graves. Estão vendo como está sendo compatível com o momento de guerra? E por que vai tocar? Convocação superior aos espíritos de socorro à terra. Lembra, Narciso? Quando toca isso, é alguma coisa que a gente tem que fazer para socorrer a terra. Então, Tobias de novo. Quando som clarim de alerta em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, ou seja, do plano físico, para que o apelo se grave em nossos corações. Terceiras ensinharias serenas. Isso. E ó, abafar as más vibrações que vêm lá de baixo, porque eu preciso agir. E para eu agir, esse clarim tem que entrar no meu coração. Então ele está falando aqui de campos vibracionais. Tá? É o nosso pensar aqui afetando o trabalho deles lá. Por isso que a gente fala, qualquer situação diversa que tem, a gente tem que cultivar pensamentos nobres, edificantes. Caso contrário, a gente vai dificultar a ação. O porquê disso? Tobias, toda a vida psíquica americana teve na Europa sua origem. É um projeto para o planeta Terra que está sendo ameaçado. Um projeto de gerações de Ricardos da Europa, da Ásia para a América, mas sobretudo da Europa. Tá? Vou trazer esse pessoal ali que bebeu com Kardec, que bebeu com iluminista, que bebeu com gente do Renascimento, que bebeu com gente da Reforma. Vou colocar esse pessoal todo nas Américas. Né? E aí, André Luiz está preocupado, porque quando ele vai para a rua, ele escuta murmúrios de pessoas comentando o seguinte: eles estavam preocupados, não, tocou esse clarim, vai aumentar o nosso trabalho. Então você imagina, lá no plano espiritual, na colônia de nosso lar, espírito e educação, tudo mais, está lá um combinando com o outro. Um falou, vai aumentar o nosso trabalho. Aí chega um e fala, não esquece que trabalho é denso. Não reclama não. Vamos ver o que tem. Aí um outro espírito que estava lá, estava preocupado com uma situação de cunho pessoal. Ou seja, no caso lá o espírito está apresentado como espírito de uma mulher. E ela pensou, uma guerra na Europa, então meu ex-marido que está lá em Portugal pode desencarnar. E eu não tive uma experiência muito boa com ele. Ele desencarnando, ele vai me procurar. Estão vendo as preocupações como voltam a povoar a mente? São espíritos de educação, todos nós. Tá? Então isso aqui está afetando, tocou para mim, era uma situação emergencial, o pessoal começou a cobrar. E era justamente para ser o contrário. Para ser o contrário. Aí, vamos lá, que já está passando a nossa hora aqui. Aí, eles vão então para o Ministério da Comunicação. Nesse clima todo. Aí chegou o Espiridião, que é o ministro, fala, daqui a pouquinho o governador vai falar para a gente. O que o governador vai falar? Irmãos nossos, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. Você pode pagar o resto aqui. O que ele falou? Para de pensar nessas coisas que a gente não deve pensar agora, nem fala em coisas que não são tão edificantes. Né? Olha lá, a aflição não constrói e a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Olha que lição que eu vou dizer. Chamada gente, nós temos que manter a serenidade, fazer bem feito o trabalho que nos confiaram, por isso que eles tocaram o clarim para a gente.
se tem trabalho para a gente, é que nós estamos em condição de responder o trabalho. Então vamos fazer a nossa parte, né? Depois disso aí, o André vem e fala, nós fechamos o capítulo, aquela voz clara e veemente, né? Falava com autoridade, não. É o que a gente sempre diz, né? Aquele que fala e vivencia aquilo que fala, essa mensagem dele chega em outra dimensão para a gente. Ela chega imantada, né? Pela experiência. E isso aí operou singular efeito na multidão. No curto espaço de uma hora, a colônia regressava à serenidade habitual. Os outros aconselhamentos virão depois, no próximo capítulo. Fica aí as cenas para a gente. Vou pedir desculpas vocês por ter derrotado aí. Tá? Desejando a todos aí a maneira franciscana, paz e bem, e a bênção a todos nós.